Não há coisa mais terrível no mundo do que a intolerância, a dificuldade, a incapacidade de aceitar os outros. O racismo é uma forma de intolerância, mas é terrível quando se combinam coisas como racismo e intolerância religiosa. Eu considero tão perigoso para o Brasil a intolerância religiosa quanto o crime organizado. São coisas parecidas. Há uma destruição da teia social, dos laços democráticos, quando a intolerância progride. E ainda pior no nosso caso, aqui no Brasil, é que a gente está vendo que a intolerância se tornou o cavalo de batalha do racismo. E eu acredito que um país como o Brasil, um estado como a Bahia, uma cidade como Salvador, não se pode ser dessa postura de intolerância, de agressão, porque nós temos uma convivência aqui das religiões. Pensem nos horrores que acontecem no mundo inteiro hoje, no drama tremendo, não é, que sofre a Palestina, por exemplo. Vejam a que ponto pode chegar a barbárie humana quando o fundamentalismo religioso, quando a intolerância se tornam dominantes. Tanto a Igreja Católica quanto outras religiões passaram por isso, foram vítimas ou também produziram esse comportamento. É esse aí. Seus documentos. Documento? Carteira de identidade. Moço, só vim pagar uma promessa. Por quê? Promessa, seu delegado. Ninguém pediu a sua opinião. Se ele reagir, vai ser pior. Padre, o senhor não pode dizer que é mentira, que eu não fiz essa promessa. Sim. Talvez tenha feito por inspiração de Satanás. Os fatos históricos que temos aí com relação à intolerância religiosa, também, em certo momento, provocado pela Igreja. Mas essa mesma Igreja também foi vítima da intolerância religiosa. Na época do Império Romano, por exemplo. O horror do massacre dos judeus, o horror que se verificou com os albaneses étnicos, o horror que se verificou e se verifica no mundo inteiro quando a intolerância é propagada, deve ser um aviso para nós. O que a gente vai ter que um dia prestar conta diante de Deus é como é que nós nos relacionamos, que tipo de mundo nós construímos aqui nessa terra. E não se a gente foi dessa igreja, daquela, dessa religião, daquela religião. Deus não criou religião nenhuma. Nós é quem criamos por uma questão de necessidade humana em termos de expressão da cultura da gente. Graças a Deus, a minha casa de Candomblé, né, a nossa casa branca, até hoje ainda se conserva celebrar a missa. Né? A gente sabe que São Jorge é São Jorge e Oxóssi é Oxóssi. Mas por que não respeitar? Isso não proíbe em nada a gente respeitar a Igreja Católica e respeitar. A gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não é tão bom a gente acreditar nos dois na hora da necessidade e pedir a São Jorge e pedir ao Oxóssi, né? Pelo menos a gente já tem duas entidades para fortalecer as nossas necessidades, né?